Josué capítulo 1, a partir do verso 10. A palavra do Senhor diz assim: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Até aqui, queridos. Queridos, há 2 semanas a gente tem falado a respeito do que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz de fazer por cada um de nós. Na primeira semana desse ano de 2023, foi falado aqui a respeito dos espias, da disponibilidade, da disposição dos espias chegarem, visitarem uma terra que Deus tinha prometido, e 10 trouxeram uma notícia terrível, e somente 2 se colocaram animosamente. Somente 2, Josué e Caleb, falaram assim: calma aí, a terra é boa, mana leite e mel. Sim, mana leite e mel. Tem gigante, nós somos como um gafanhoto, vocês estão dizendo, mas subamos animosamente que nós vamos vencer. Foi a primeira palavra que a gente ouviu aqui, e eu creio que essa palavra trouxe graça ao teu coração, amém? Quantos tiveram oportunidade de estar aqui na virada do ano, e essa palavra inundou o nosso coração, e na semana passada também não foi diferente, alertando aos jovens, a uma nova geração, para que pudesse dar continuidade ao que Deus quer fazer. E o Senhor colocando essa palavra no meu coração, essa que nós acabamos de ler, não vai ser diferente. Isso que Josué fez, o que Josué preparou junto com o povo para a travessia do Jordão, eu creio que vai trazer para mim e para você, fazendo uma comparação, eu quero destacar aqui algumas preparações que Josué fez, trazendo, mostrando para o povo da importância, o que tinha que fazer, porque na frente tinha um grande rio, mas depois do rio tinha terra que manava leite e mel. Mas Josué, ele dá umas dicas para a gente aqui, muito legal, dá uma dica muito bacana, que se a gente sair daqui nesta noite, com algumas dessas dicas cravadas no nosso coração, com certeza nós vamos vencer os Jordões da vida. Quantos querem vencer Jordões? O que significava aqui o Jordão para o povo de Israel? O Jordão para o povo de Israel nada mais era do que a primeira barreira. Era a primeira barreira que eles precisavam romper para que a promessa que tinha sido feita há bastante tempo se concretizasse. A primeira coisa
era essa barreira muito grande. E a travessia do Jordão seria um marco de fé para todo o povo. Porque eles atravessando aquele Jordão, eles estariam dizendo que o Egito ficou para trás, o deserto ficou para trás, e agora nós vamos prosseguir para tomar posse daquilo que o Senhor prometeu aos nossos pais e chegou até nós. Vocês estão entendendo? Primeira coisa que simboliza aqui, que significava para o povo de Israel naquela época, o Jordão era essa barreira. E também essa deixada do Egito, do deserto e tudo. E o que significa o Jordão para mim e para você? Eu comecei a analisar, fazendo essa comparação de Jordão, porque o Jordão, nessa época em que eles estavam prestes, faltavam 3 dias para eles tomarem posse da terra, e o Jordão estava no tempo de cheia, as ribanceiras estavam tomadas de água, e não tinha como passar, era intransponível. E para a gente, o que significa esse Jordão? Fazendo essa comparação, eu creio que o Jordão, para mim e para você, são todas as crises que a gente vivencia ao longo da nossa vida. Seja na família, entre marido e mulher. Quantas crises, né? Não existem entre marido e mulher, com os filhos que estão longe, filhos que estão fora da presença do Senhor, é uma crise. Crise nas finanças, na saúde, na nação. A crise que a gente está vivendo hoje na nação atinge não somente a um, mas atinge a todos. Uma crise institucionalizada no executivo, no legislativo, no judiciário, uma crise que atinge a todos. Crises na igreja, em nosso relacionamento, muitas vezes a gente encontra dificuldade de nos relacionarmos e temos crise. Ou também podemos chamar de alguns pecados, né, e suas muitas formas. E como tomar decisões cruciais? Também como a gente tomar decisão crucial é uma crise. Às vezes, você como adolescente, fica querendo saber, em que eu vou trabalhar? Com quem que eu vou casar? Né? Tem gente assim, com quem que eu vou casar? Casa, profissão, são crises que se depara conosco ao longo da nossa vida. Negócios, vocação. Semana passada nós falamos aqui, Toninho falou bem enfático aqui sobre uma nova geração, né? Sermos vocacionados, e muitas vezes isso cria uma crise, porque a gente não sabe como lidar com isso. Mas aqui, nesse texto que nós lemos, tem alguns preparativos que Josué fez, que na medida que eu for falando, a gente vai fazer uma relação com a minha vida e com a tua vida. Amém? Vocês concordam? Querem isso? Amém? Amém. Então a primeira providência que Josué fez, a primeira coisa que ele fez foi fortalecer a liderança do povo. No versículo 10, diz que Josué pegou os príncipes do povo, ele juntou os príncipes. A primeira coisa que ele fez foi fortalecer a liderança do povo. Interessante que Josué, ele toma como exemplo aquilo que ele tinha aprendido de Moisés. Porque, não sei se todos lembram, existiam na época de Moisés, quando sai do Egito, muita gente, e Moisés, como legislador, como profeta, como juiz, ele colocava as pessoas ficavam em fila, e ele ia aconselhando, e o seu sogro falou: rapaz, você vai sucumbir, você não vai aguentar, você precisa preparar pessoas, você precisa preparar 1000, prepara 100, prepara 50, prepara 10, e os casos mais graves ficam com você. E assim, na época, Moisés fez,
E Josué estava junto. Com certeza Josué era um daqueles que estava ali cooperando, estava ajudando. E quando ele se deparou com o Jordão, com aquela primeira barreira, para entrar na terra prometida, a primeira lição que ele fez foi preparar príncipes. Preparou uma liderança, porque sozinho ele não ia conseguir avançar, porque na época de Josué, dizem os historiadores que era mais de 1 milhão de pessoas que estavam ali. E sozinho, com certeza, ele não conseguiria. Porque naquela época também, queridos, não tinha ponte, não tinha balsa, não tinha embarcação, e todos precisavam estar alinhados, sabendo da direção, como que iam fazer para atravessar aquele grande rio. A primeira coisa que Josué fez foi fortalecer a liderança e dar direção. E para a gente, para mim e para você, se de fato nós não tivermos uma liderança forte, consistente, que possa cooperar conosco, dando a direção, com certeza, na primeira crise que tiver, no primeiro Jordão que a gente encontrar, a gente vai sucumbir, a gente vai parar, a gente não vai prosseguir. Por isso, da necessidade de ter pessoas de referência. Eu louvo ao Senhor, eu louvo a Deus por esta grande oportunidade que Ele me concedeu de ter pessoas de referências. Eu passei por uma crise, por um Jordão muito grande, há um tempo atrás. Várias crises que a gente vem passando ao longo do tempo, mas essa de 2012 foi uma crise terrível. Parecia aquele Jordão transbordante, cheio, que eu não conseguia atravessar, eu não tinha balsa, eu não tinha embarcação, eu não tinha nada que pudesse atravessar aquela crise, passar aquele Jordão. Mas eu louvo ao Senhor que Ele colocou pessoas para me ajudar. Vocês querem saber qual foi a minha crise? Quantos querem saber qual foi a minha crise? Vocês estão demais, né? Ela está querendo saber qual é a minha crise. Queridos, a minha crise foi uma crise financeira. A minha crise foi uma crise financeira, mas junto com a crise, o Senhor nos mostra o pecado. Eu tinha uma crise financeira tão grande, porque aparentemente era tudo normal. Eu tinha cartão de crédito, cheque especial, comprava, vendia, e aparentemente estava tudo certo, tudo tranquilo. Mas depois de um determinado momento eu fui ver que as minhas dívidas, eu comprava assim, eu não via, eu não fazia contas, eu não tinha uma disciplina, sinceramente, eu não tinha aquela planilha que hoje, né, muitos têm uma planilha, mas eu não tinha isso, e era uma crise terrível que me abateu. Eu vinha para a reunião para adorar o Senhor, eu começava a chorar, porque eu lembrava da segunda-feira, dos títulos que tinha que pagar, do cheque que eu tinha que cobrir, do cartão que eu tinha que pagar, e aquela crise vinha na minha mente, no meu coração. Eu estava perdendo aquela graça de reunir, não tinha força. Mas aí, contudo, entretanto, eu reconhecendo isso, que eu precisava de ajuda, precisava de um auxílio do alto, o Senhor se compadeceu de mim, queridos, e me mostrou o meu pecado. O meu pecado era ostentação, porque para todo mundo estava bem, estava com carro zero, roupinha bonita, legal, mas com dívida. Mas o Senhor, através dos irmãos, 3 irmãos especificamente, me acolheram, me orientaram, me chamaram para perto. Eu me submeti a eles, porque até então eu não abria meu coração, eu não abria o meu bolso, não abria minhas finanças para mostrar para ninguém, eu era independente.
Eu achava que eu podia andar sozinho. E os irmãos, quando viram a minha dor, o Senhor, quando viu a minha dor, também botou pessoas ao meu lado para me ajudar, para me orientar, para me disciplinar. Eu confiei neles, foi difícil, mas eu confiei nos irmãos. Eles trouxeram a direção para a minha vida, trouxeram, Flávio, você tem que andar assim, 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 você tem que parar com isso, isso. Queridos, para a honra e glória do Senhor, em 2012, essa crise e esse pecado cessou na minha vida para a glória do Senhor e a alegria da igreja. Porque eu pude ter paz no meu coração, na minha família, pude ter paz. Aquilo me tirava paz. Mas aquela liderança forte, consistente, que estava sobre mim, sobre a minha vida, que eu tenho certeza que está também sobre a vida de cada um de vocês aqui. Eles vieram, me ajudaram como aqueles profetas que Josué levantou ali. Como aqueles príncipes, como Josué levantou, como referência. Queridos, no capítulo 3, desse livro de Josué, fala que o rio era tão grande, que não dava para passar. Não tinha como passar. Mas a palavra do Senhor diz que os sacerdotes, levando a arca da aliança, eles foram adiante, quando eles colocaram a planta dos pés no rio Jordão, o rio se abriu, os sacerdotes passaram, e todos, sem exceção, passaram a pé enxuto. Foi o que aconteceu comigo. Aqueles irmãos vieram, trouxeram a arca, trouxeram a palavra, falaram comigo, eu ouvi, eu atendi, eles colocaram os pés no Jordão, e eu pude passar, queridos, eu e a minha família pudemos passar a pé enxuto para a glória do Senhor. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Por esses irmãos que se compadeceram de mim. Eu tenho certeza que se você olhar para o lado, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, você vai encontrar alguém. Aleluia! Primeira coisa que Josué fez: preparar pessoas e termos pessoas de referência. Segunda coisa que Josué fez foi assegurar ao povo as promessas que o Senhor tinha feito. No versículo 11, 13 e 15, Josué, ele começa a falar para o povo, mostrar para o povo, falar novamente: olha, queridos, vocês vão passar, o Jordão está aqui, só faltam 3 dias, o Senhor nos prometeu, o Deus que prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que falou com Moisés, Ele está falando comigo, que Ele vai levar você, vai nos levar até a terra prometida. Versículo 11, se vocês olharem, vocês vão ver isso, a terra que o Senhor te dá. Versículo 13, diz assim: e vos dá essa terra. O Senhor, Ele estava precisando lembrar. No versículo 15 também, o Senhor vai te dar a terra, promessa. Sabe por quê, queridos? Porque infelizmente, nós somos como aquele povo. A gente esquece fácil daquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Infelizmente, a gente esquece com muita facilidade. Mas eu tenho certeza que nós vamos sair daqui nesta noite, porque eu quero lembrar algumas promessas para vocês. Se você por acaso se esqueceu de algumas, eu vou lembrar de algumas aqui, para que o Senhor possa, de certa forma, te fortalecer. E se por acaso você tiver com alguma crise, ou vier alguma crise, você poder suportar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Você pode dizer aleluia, aquele que prometeu para você, Paulinho, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! A palavra do Senhor diz assim, Isaías 54, 13. De repente, você que entrou aqui, ou você que nos assiste pela internet, está com problema com os filhos, mas você crê que teu filho é a herança do Senhor. 54, 13 diz assim, ó: todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz
dos teus filhos. Salmo 37, 26 diz assim: a sua descendência será uma bênção. Quantos podem dizer isso? Senhor, eu creio que a minha descendência será uma bênção. Eu quero deixar esse legado. Eu quero deixar esse legado para o meu filho, para os meus netos, que a minha descendência será uma bênção. Está escrito, e eu tomo posse dessas verdades. Como Neemias falou aqui, pode ser até que eu não veja isso, mas eu creio que os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, será uma bênção nas mãos do Senhor. Eu profetizo isso. Aleluia. Provérbios 11, 21 diz que a geração dos justos é livre. Querido, se você entrou aqui com algum peso, algo te amarrando, eu quero te lembrar dessa promessa. A geração do justo é livre. Seja livre nesta noite de toda amarra, de toda crise, de todo problema que tem acometido a tua vida. Saia daqui nesta noite com essa convicção. Seja livre para a glória do Senhor, queridos. Salmo 103, 17 diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que os temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Queridos, da mesma forma como eu falei que a gente se esquece, era por isso que a gente precisa ser lembrado das promessas do Senhor. E as promessas do Senhor são poderosas. Saiam daqui nesta noite com essa convicção, com as promessas que Ele fez para a tua vida. Amém? Terceira coisa que Josué fez, terceira coisa que Josué preparou foi, falou que ele, para o povo, vocês precisam preparar comida. Você vê que coisa interessante, né? Existia um rio grande, ele estava com uma multidão, ele não foi afoito para querer atravessar de qualquer forma, não, ele parou, analisou, pegou líderes, pegou as promessas, aí falou para o povo: vocês precisam preparar comida. Mas por quê? Versículo 11 diz assim: prepara comida. Por quê? Porque Josué, ele já tinha uma palavra, que assim que colocasse os pés na terra prometida, capítulo 5 de Josué fala isso, assim que o povo colocasse os pés depois do Jordão, já chegasse na terra prometida, o maná ia cessar. O maná ia cessar e não tinha como, eles precisavam de um jeito para até chegar, porque faltavam 3 dias. Então ele estava dando essa instrução. E o que significa, querido? Isso para mim e para você: preparar comida. Ou seja, além de ler as Escrituras, se alimentar dela, de orar, de jejuar, que é o mínimo que eu e você podemos fazer para enfrentar as crises da vida, esse preparar comida nada mais é também do que você, cada um de nós, precisamos preparar comida todos os dias. Amém? Interessante que essa devoção diária muitas vezes traz um desânimo para a gente. Muitas vezes. Se eu pedir para você levantar a mão aqui, aquele que começa a ler as Escrituras dá sono, quantos dão? Começa a ler. Pouca, que bom, glória a Deus, pouquinha gente, né? Mas, né, tem momentos assim que a gente vai lendo as Escrituras e dá um sono, dá um desânimo, e a gente às vezes não consegue cumprir na outra semana, no dia seguinte, né, ler as Escrituras, não uma coisa como protocolar, aquela coisa de... Não, é por prazer, sabe, queridos? A leitura das Escrituras tem que ser por prazer, e o desânimo tem que sair da nossa vida. Eu lembro de um irmão que veio aqui, o pastor Jamê, ele falou que o desânimo é uma coisa terrível. O desânimo é uma barreira muito grande que impede que a gente vença as crises. Ele falou o seguinte, que o desanimado desanima mais o animado do que o animado anima o desanimado. O desanimado
ele desanima o cara. Você, de repente, você está com um amigo, não, vamos ler a Escritura, vamos fazer uma... Lembra que Toninho falou aqui, vamos fazer uma busca, né? Fazer uma busca, vamos buscar o Senhor. A gente fazia isso, né, Toninho? Às sexta-feira, era doido para dar sexta-feira, para a gente subir um monte, fazer a busca, mas aí tem umzinho que está desanimado do teu, não, Flavinho, não, vamos subir um monte hoje, não, está desanimado. O desanimado desanima mais o animado. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você possa repreender esse desânimo e se alimentar todos os dias, preparar comida todos os dias. E fazendo isso, com certeza, quando o Jordão vier, você vai romper. Em quarto lugar, outra atitude que Josué fez, ele preparou para assegurar a unidade e a cooperação de todas as tribos. Não sei se vocês perceberam aqui, existiam 2 tribos e meias que iam ficar desse lado do Jordão. A tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés iam ficar desse lado. Por quê? Na época com Moisés, eles tinham ganho batalhas, o povo, todo Israel ganharam batalhas, mas essas 2 tribos e meias falaram para Moisés assim, Moisés, deixa a gente ficar aqui desse lado do Jordão, a gente não quer atravessar o outro lado, não quer passar para lá. A gente quer ficar aqui porque aqui tem um pasto bom, aqui tem gado, a gente tem gado bastante, tem muito pasto aqui, a nossa família quer ficar por aqui. Você permite que a gente faça isso? Aí Moisés falou assim, olha, quando os teus irmãos estiverem chegando de frente do Jordão, vocês precisam se mobilizar para ajudar. Porque não é somente o Jordão, porque depois vai ter guerra. E vocês, como valentes, também precisam ir. Queridos, e para mim e para você, o que isso significa? O que isso representa? Aqui tem algo espiritual, algo tremendo para mim e para você. Josué, ele estava mostrando para o povo ali, que todos, sem exceção, tinham que atravessar, porque o povo de Israel era um só. Ele estava mostrando para o povo, que todos vocês são importantes, ninguém pode ficar de fora, mesmo que vocês fiquem aqui, desse lado, como Moisés prometeu a você, mas tem outros irmãos que precisam avançar, precisam entrar na terra, e sem vocês não vamos conseguir. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós somos importantes para vencermos esse Jordão. De repente, eu e você, muitas vezes, ficamos acomodados com o nosso gado, o nosso pasto. Aqui está legal, aqui está bom, mas existe uma terra que mana leite e mel, que todos precisam entrar. E você é importante, querido. Cada um de nós aqui é importante para que haja sucesso nessa travessia. Existem crises que sozinho eu não consigo, como eu falei para vocês aqui, eu não conseguia. Temos que estar juntos, unidos. Quantos querem isso? Amém? Vocês querem isso, queridos? Vocês querem isso? Então vamos orar aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero profetizar aqui nesta noite, Senhor. Eu quero profetizar, ó Deus, que a Tua palavra que está sendo ministrada aqui, que tem vindo de encontro, Senhor, aos nossos corações, seja verdade na minha vida e na vida dos meus irmãos, para a Tua glória. Muitas vezes, Senhor, nós ficamos preocupados com o nosso pasto, nosso gado, com nossas famílias, Senhor, mas nós queremos, Senhor, com essa intenção que o Senhor está trazendo ao nosso coração, que todos, Senhor, possamos ser participantes, Senhor, todos sem exceção, possamos ser participantes, Pai, em nome de Jesus, faça isso. Pai, isso é um sonho que está no meu coração, eu tenho certeza que também é do seu coração, Senhor, para cada um de nós, nos mobilize a isso, a entender o que o Senhor quer fazer com a Tua igreja nesses dias, Senhor, que 2023 seja diferente para a Tua glória. Aleluia, aleluia. Queridos, eu creio
que 2023 é um sonho que está no meu coração. Quando eu falo em sonho, porque a palavra do Senhor diz que os velhos terão sonho, né, Toninho? Não é isso? Os velhos, ele mexeu comigo na semana passada, agora eu estou mexendo com ele. Os jovens terão visões, mas os velhos terão sonho. O meu sonho é esse. O meu sonho é que eu não fique preocupado somente com o meu gado, meu pasto, minha família, mas que eu possa me preocupar com toda a igreja. Aleluia! Que você possa ter esse sentimento, querido, para a glória do Senhor. Aleluia! Em último lugar, a atitude que Josué teve foi mostrar para o povo a obediência da lealdade e da submissão à autoridade. Versículo 16 e 17, ele diz assim, então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim também obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. A importância da lealdade, da submissão à autoridade. Aqui, os de Ruben, os de Gade, os da meia tribo de Benjamim e todo o povo, viram essa liderança em Josué e obedeceram, e foram leais. Se a gente continuar lendo aqui o livro de Josué, a gente vai ver que aquele povo, o sacerdote, os príncipes foram leais. Lembra de Jericó? Logo em seguida, depois do Jordão, tinha a cidade de Jericó. E para que aquela muralha caísse, eles foram obedientes. Eles foram leais à palavra que Josué tinha dado a eles. Olha, o Senhor falou para a gente rodear. Vamos rodear 6 vezes. E no sétimo dia, rodear 7 vezes. E eles rodearam, eles foram fiéis, eles foram leais. E o que diz? O que aconteceu com Jericó? As muralhas caíram. Queridos, seja Jordão, seja crise, seja Jericó, seja muralha, só vai cair na nossa vida se nós formos leais. Se a gente entender essa questão da lealdade, da submissão, a vitória é certa. Quantos querem isso? Precisamos reconhecer a autoridade dada por Deus aos nossos pastores. Nós, como filhos de Deus, devemos expressar esses valores tão importantes como fidelidade e lealdade, porque revelam a qualidade do Pai. Provérbio 21 diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Eu tenho certeza que aqui entre nós, sem exceção, todos nós queremos vida, justiça e honra. Se assim permanecermos, pode vir o Jordão, pode vir a crise, pode vir o que vier, nós vamos prevalecer, porque aquele que começou a boa obra, ele vai completar, para a glória dele e alegria nossa. Amém? Quantos podem dar um amém? Amém? Aleluia! Estou muito feliz por estar aqui, para poder compartilhar parte da palavra do Senhor contigo e trazer essas verdades para vocês. Fortalecimento da liderança, como Josué fez. Liderança forte, povo forte. Em segundo lugar, crer nas promessas do Senhor. Creia, saia daqui crendo. Vai buscar o que o Senhor prometeu para você, vai cumprir. Prepare comida. Senso de unidade.
Lembre dos Rubenitas, dos Gaditas e da minha tribo. Nós vamos junto. E lealdade de todos para os nossos pastores, como tiveram com Josué. Vamos colocar de pé? Quero orar com você, querido. Quero orar com você, você que entende que existe um Jordão intransponível na tua vida, que está com uma crise, está passando uma crise e que ainda não buscou ninguém. Eu quero te convidar a sair do teu lugar em nome de Jesus. Você reconhecendo, olha, Flávio, realmente eu estou passando por uma crise, eu quero atravessar isso aí. E você, para você também que quer ser usado por Deus, tá? Para você que quer ser uma ponte, nós vamos cantar um louvor aqui. O Senhor, tenho certeza que o Senhor vai começar a sondar o teu coração. Você que quer ser uma ponte, um farol, uma flecha para poder cooperar com vidas também, eu quero te convidar a sair do teu lugar, que a gente vai orar aqui. Esse preparativo Deus está fazendo com cada um de nós, sem exceção, e Ele quer fazer na tua vida também. Você que está enfrentando alguma crise, sai do teu lugar, em nome de Jesus. E você que quer cooperar também, saia do teu lugar, nós queremos orar contigo.